Boa noite, Santos Frutos! Está começando agora mais um episódio desse programa queridíssimo. Vocês acharam que a gente não viria mais? Não acredito. Tá Não vendo? acredito. Vocês estavam A gente muito estava enganando Satanás, tá? Gabi, não faz isso não, Gabi. Só enganando. Satanás, achou que eu não ia gravar o Santos Frutos hoje? Mas pra sua. E aí, estamos começando mais um episódio desse Santos Frutos. Eu sou o Yuri e aqui estão os meus amigos. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Arthur. E juntos, né, a gente forma esse coral lindo do Santos Frutos, Isso. esse programa maravilhoso. Olha, E no programa de hoje, a gente irá falar sobre um tema que é muito importante, ainda mais neste mês de agosto, sim. né? Muitos já devem ter entendido o que eu quero falar, que é a vocação. Né? Então, Exatamente. neste programa de hoje falaremos sobre vocação. E aí que a gente possa começar esse momento com a oração e logo após o nosso amigo Arthur, cosplay de Francisco, irá tocar uma música para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nesse momento a gente possa ir fechando os nossos olhos e se colocando na presença do Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, que está na sua casa, rodeando a sua casa, a sua família. Que a gente possa ir nos colocando neste lugar, nos colocando num jardim onde nos encontramos com o Senhor. E que possamos pedir a vinda do Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo, ouça minha voz. Estou pedindo, estou clamando a tua
presente aqui neste momento, estar de fato aqui neste lugar, entendendo o que iremos falar neste dia, entendendo que não temos total aprofundamento para falar sobre isso, é apenas uma conversa, apenas uma partilha entre amigos, e que você possa querer também participar desta conversa, possa conversar daí de casa também o que estamos falando, discernir de fato a sua vocação, o que o Senhor tem te chamado para ser dentro da igreja, dentro do seu lar, na sua escola, no seu trabalho, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Não recuar perante as dificuldades, perante os seus medos. Entender que o Senhor, Ele tem um propósito, o Senhor, Ele irá te ajudar, Ele irá te guiar, te conduzir onde queres que Ele te quer que você vá. Amém. Então, que nesse momento eu vou pedir para que a Gabi ela leia o Evangelho que está em Mateus, capítulo 4, versículos do 19 ao 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: Vinde após a mim, e eu farei de vós pecadores de homens. Então, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele o chamou, e eles imediatamente deixando o barco e o pai o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho é muito profundo, porque é o chamado dos 12, quando Jesus, ele os chama e, assim como diz no evangelho, fala sobre deixar tudo e largar e o seguir. E isso é muito profundo, porque quando a gente inicia a nossa caminhada, a gente percebe que realmente a gente precisa renunciar muitas das coisas. Não necessariamente essas coisas precisam ser pecados, Sim, claro, com certeza, mas às vezes Deus ele não pede só isso, mas renunciar aquilo que vai afastar necessariamente Ele de nós, Então, para a gente ter esse contato mais profundo, a gente precisa entender. Deus ele tem uma missão para cada um de nós. Deus ele tem um chamado, ele tem uma vocação. Então, através dessa vocação, a gente vai ter que largar algumas coisas, A gente precisa. E eu estava falando, a gente fez uma reflexão sobre essa passagem no Santos Frutos na quarta-feira, e que cada vocação realmente é uma renúncia, de largar, entendeu? Tipo assim, uma vocação matrimonial. Você, querendo ou não, vai ter que largar a sua família, que você vivia desde sempre, para você viver com a sua esposa ou com seu esposo. Porque agora você vai ser uma só carne. Os seus pais não é mais a sua família, entendeu? Os seus tios, coisas, não aquelas famílias que você vai ficar presencialmente juntos. Agora é seu marido, a sua esposa, os seus filhos, Então, você tem que renunciar a certas coisas. Assim como a vocação sacerdotal, que você precisa também largar um pouco, se afastar da sua família, para, por exemplo, você comandar uma paróquia ou você comandar uma comunidade, você precisa estar ali, entendeu? Você não tem que deixar algumas coisas de lado. Assim também com vocação religiosa e também vocação missionária, que também, além de você também pode, dentro delas, de outras vocações que eu falei, você pode também viver uma missão para fora, mas também quero especificar para isso, uma vocação missionária de você ir ao mundo afora para partilhar e levar o evangelho, que é basicamente você realmente, você sai da sua cidade, você muitas vezes larga a sua família, larga tudo o seu trabalho, para você fazer aquilo que Deus te pede, Então, é muito complicado, mas a gente entende que é necessário e é aquilo que Deus nos chama. A gente também
tem que entender que a gente falou também na quarta-feira sobre os desapegos. Muitas das vezes a gente não tem coragem de fazer certas coisas porque a gente não quer sair daquele conforto que a gente vive. A gente não quer sair daquilo que, querendo ou não, é um prazer, né? Então, a gente sair de um lugar que dali tá bom para um desconforto, tipo assim, cara, muitas das vezes as pessoas não gostam, não querem. Mesmo que aquele desconforto realmente vai ser uma coisa maravilhosa para sua vida. Mas, às vezes, a gente não toma essa iniciativa, né? E a gente não tem coragem. Eu coloco isso muito na minha vida, né? Coloco muito na minha vida de, tipo, eu sei que Deus tem muitos planos para mim. Muitos, eu tenho certeza. Eu acho que desde a minha conversão eu já sabia disso. E entender isso é ótimo, mas querer praticar e querer vivenciar é outra coisa, entendeu? Então, tipo assim, é o medo de largar, é o medo de, tipo, muitas vezes renunciar certas coisas para viver plenamente a Cristo, entendeu? Então, como eu disse, Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para o Yuri, tem uma missão para o Arthur, tem uma missão para você que está vendo. E, por exemplo, a gente precisa entender isso. E entender isso é base de quê? Do Evangelho, da leitura da palavra, da oração, entendeu? Para a gente ter um contato com essa missão que Deus nos entrega e aí assim a gente conseguir ter a coragem de dar o nosso sim, entendeu? Porque é a base da oração, é a base da leitura, é você rezar com a leitura que você tem um entendimento e você tem uma união mais com Ele, né? Deus, ele, como eu disse, Ele tem uma missão para mim. E a minha missão agora, nesse momento, é estar aqui. Mas eu sei que daqui a pouco, amanhã, provavelmente eu não vou estar aqui. Deus tem outros planos na minha vida. Então, é essa reflexão que eu queria falar primeiramente com vocês, né? Deus, ele tem uma missão para você. Você está pronto, disposto para isso? Você quer realmente servi-lo e entregar a sua vida? Essa é a vocação. Porque a vocação é primeiramente você se entregar, rasgar tudo, levar a palavra com amor e a humanidade. É isso, a vocação, essa é a sua missão. A vocação primeiramente é isso, você levar o evangelho, entendeu? Então, querendo agora, nesse momento, eu queria falar isso, né? Vou dar a minha palavra aqui pro nosso irmão Yuri, que tá doido pra falar. Ô, rapaz, tava quase te interrompendo, perdão. Já ia falar assim, cara, calma aí, né? Mas aí eu vou introduzindo, né, todos os meus pensamentos. Porque quando eu pensava, né, quando vinha esse tema da vocação, era para ter sido falado no mês passado, mas calhou de ter acontecido alguns imprevistos. E bendito seja Deus que caiu no mês da vocação, né, em agosto. E ele veio muito por conta da homilia do Padre Collins, né, numa missa, que o Evangelho falava sobre Mateus estar na coletoria de impostos. É que o Gustavo, ele estuda, ele sabe mais que eu. Coletoria de impostos. E aí, Jesus o chama. Ele larga tudo e vai. E aí o Padre Collins falava, você percebe que ele não foi chamado no mesmo tempo que o outro? Teve o tempo dele, o tempo em que o Senhor chamou Mateus. E aí vem aquilo de o seu coração estar preparado de fato. Então, muitas das vezes o Senhor vai falar para o Arthur, sua vocação é essa. E aí, caraca, Arthur já sabe a vocação dele. E eu não sei a minha ainda. Caramba. Mas é porque Deus quer de fato que você vá preparando o seu coração para Ele. Porque na hora que Ele for falar, você vai se desapegar. Ele vai falar, filho, vem. E você vai largar tudo. Tudo que você tem, tudo que você tiver, que não é nada perto de Jesus, e vai largar para seguir o que Ele quer. E aí, isso me fazia refletir demais, né? Porque eles estavam ali prontos. Eles conheciam Jesus. E aí, assim que Jesus chama, me segue, larga tudo e me segue. Eles não pensam duas vezes, eles vão. Sabendo dos seus medos, sabendo das suas... dos seus defeitos, eles estão lá. Não, eu vou seguir, porque o perfeito é Ele. Então eu quero aprender com Ele, eu quero poder estar com Ele para saber mais
né, para entender mais. E aí, a vocação, ela precisa ser muito bem discernida, né, para ser a vocação certa. Não é o que eu quero, não é o que eu acho que vai ser, né? E o que eu falava até com o Gabi, muito sobre isso, que era que eu já tive isso, muitas pessoas também têm ou já tiveram, de querer fantasiar, né, as vocações. Ah não, porque eu quero ser sacerdote, porque o sacerdote ele só celebra a missa e reza. Só que não é só isso. O sacerdote ele tem que cuidar de uma paróquia, ele tem que organizar isso, ele tem que organizar aquilo. E aí o sacerdote é um líder, né? Assim como o Papa é um líder, o bispo também, o sacerdote ali, o sacerdote pároco, né? O pároco está ali para liderar, então ele tem que ver como é que está a comunidade, ele tem que ver como é que está o grupo de oração, como é que está isso, como é que está aquilo. Só que a gente às vezes fantasia, a gente acha que não, vou passar 11 anos num seminário e depois eu só vou celebrar a missa e vou rezar. Essa é a vida que eu quero. Não vai ter uma dificuldade. Vai ser de boa, porque eu vou estar rezando. Que tempo que eu vou ter para pensar em algum problema? Não, eu vou estar todo momento rezando. E não, né? Assim como na vocação religiosa também, que muitas das mulheres podem achar que não, eu quero ser freira, eu só vou rezar e vou andar por aí. Não vou fazer mais nada. E aí tem tudo isso, né? E aí o que eu falava também com o Gabi era sobre a gente leigo, né? Que às vezes a gente quer se fazer de santo e aí falar, não, porque eu rezo o dia inteiro. Só que aí eu não lavo uma louça, só que aí eu não quero estudar, só que aí eu não quero ir para o trabalho, porque eu falo, não, eu tenho que rezar. De fato, o Senhor fala na Bíblia que buscar primeiro o reino dos céus e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Exatamente. Mas não é para você largar tudo e só rezar. Porque tem uma vocação específica, né? Então é até a vocação, se não me falha a memória, da cláusula, né? Que elas ficam em clausura, que fala, né? E aí elas de fato só rezam ali, só ficam ali rezando, elas não têm contato com o mundo afora, vamos dizer assim. As pessoas até chegam até elas, mas não tem elas saem para verem, né? Viverem assim, vamos dizer isso. E aí elas estão ali para ficar rezando o dia inteiro, né? E aí você acha que, não, eu sou cristão, eu também tenho que estar rezando o dia inteiro. Mas não é bem assim, né? Primeiro eu tenho que fazer as coisas do céu, sim, mas eu também tenho que fazer as minhas coisas, os meus afazeres. E eu me pego, né, no momento em que tudo que eu estou fazendo eu vou entregando ao Senhor, né? Isso. E eu fico assim, caraca, olha que bom, né? A maturidade que o Senhor vem me dando, né, por força do Espírito Santo, de entender que tudo que eu faço é para o Senhor, é uma oração para o Senhor, é um culto a Deus. Então, não tem esse mais aquele, como é que eu posso dizer, pesar de consciência, né? Caramba, não estou rezando. Mas ali num lavar de louça, num varrer de casa, ali está a minha oração para Deus. Mas eu também não posso negligenciar, obviamente, a minha intimidade com Ele, as minhas orações. Mas entender que nem sempre vai dar, nem sempre tem a todo momento eu vou estar orando. Às vezes vai sobrar 5 minutos. E bendito seja Deus pelos 5 minutos que sobrou para você rezar. Porque aí, nessa oração é a sua mais sincera, é o seu coração mais aberto. E aí, a vocação, ela precisa ser acertada, ela precisa ser discernida, né? E aí, no dia a dia, ela vai se discernindo, né? Nos retiros também, dito isso. Se você não se inscreveu ainda para o Kairos Vocacional, domingo que vem, tá no dia 17, corre, que ainda dá tempo, porque é um momento onde você escuta a voz do seu pastor. E o seu pastor fala. Só que muitas das vezes a gente é aquela ovelha rebelde, né? Eu não quero ir não. Eu vou pro outro lado ali que pra mim é melhor. Só que aí não, aí você não vai ser feliz, né? Já escutei muito isso. Nossa, tenho 2 anos de caminhada? 3? 2 anos. Já escutei muito isso. Não, porque se você não quiser a vocação que o Senhor te escolheu, você não vai ser feliz em outra vocação. Você acha que vai ser, mas não vai. Porque não é a vontade de Deus, é a sua. E aí você vai ser infeliz em um lugar que você mesmo se colocou. Você não quis escutar o Senhor e ficava, meu Deus, que isso, imagina, tá doido. E é isso que vinha, né, me refletindo enquanto a Gabi falava. E aí eu tenho que ver agora como é que está. E eu passo a palavra, né, para o nosso querido irmão Arthur, cosplay de Francisco. Você falava sobre o que o Padre Colli tinha falado no homilia, né? Que, resumindo, né? Que você falou que às vezes
Deus te responde, né? Fala pra você a vocação, mas às vezes pra mim ele não fala, porque o meu coração não tá preparado. E não adianta, porque se Deus falar pra mim que o meu coração não tá preparado, aí vem o medo. Aí vem as coisas que eu coloco na minha cabeça que me impedem de seguir a vocação que ele escolheu. Aí eu vou pra outra vocação e, como você falou, não sou feliz, porque se eu não tô vivendo o que Deus prometeu pra minha vida, eu não sou feliz. Então... Que isso, gente? Nada. Calma. Então é muito isso, né, que você falou. E também você falava sobre o bom pastor nos chamar, né? E Jesus nos chama pelo nome. Oh, aleluia. Isso aí. Ele nos chama pelo nome. Às vezes, já aconteceu comigo, né? Mas acredito que aconteceu com vocês. De alguém chegar do nada e falar assim, você vai ser isso. Só que será que é a voz de Deus? Será que é Deus que está falando por meio daquela pessoa? Então, é saber discernir, né? Como você falou, discernir, pedir, rezar para ver se é aquilo que ele falou é realmente Deus por meio dele ou ele falou por falar. Porque Deus te chama pelo nome. Então, se alguém te chegar e falar assim, Yuri, você é filho amado de Deus, você vai ser isso, isso, isso. É mais provável de ser Deus, obviamente, por meio daquela pessoa, porque ela te chamou pelo nome como Deus nos chama. Mas é também saber escutar a voz de Deus, porque a gente pode confundir. E a gente não vive essa alegria que você falou, porque chegam pra gente, Arthur, você vai ser padre. Aí eu, tá bom, vou ser padre. Aí eu viro padre, fico 11 anos no seminário, começo a celebrar a missa, sei lá. Do nada paro. Do nada paro com o bispo, aí vai lá, não tô feliz. E aí? Não é aqui o meu lugar. Não é aqui o meu lugar. Eu ia falar que você, tipo assim, eu ia falar, perdi sei lá quantos anos, mas você não perdeu. Você ganhou, obviamente, por estar mais próximo de Deus, doar a sua vida à igreja, mas só que você não vivia a vontade de Deus, por mais que estando com Ele. Entendeu? Então, é essa questão de hoje entender, saber se aquilo que falam é realmente a voz de Deus, né? Eu já passei muito por isso, né? Por me falarem, você tem que virar isso, você tem cara disso. Mas só que hoje eu vejo que não é isso que falam, né? Porque graças a Deus estou caminhando para o matrimônio, se Deus quiser. Porra, Jesus. Olha aí, Duda. Se Deus quiser, vai vir, né? Daqui a sei lá quantos anos. 10 anos. 10 anos para discernir, porque eu falei com o Luiz, 10 anos para conhecer a pessoa. 10 aninhos. Depois de 10 anos pede casamento. Isso aí. Tá conhecendo, Então, daqui a uns 10 aninhos, creio que vem, então... Já me falaram muitas vezes, você tem cara de ser diácono, de viver a vida leiga. Já pensei muitas vezes em viver. A leiga você vive, jovem. Eu brinco muito, né, também com o nosso irmão Gomes, né? Porque a gente fala, mano, se não der certo isso, mano, é seminário, não acerta, tá ligado? Mas... Ele fala, ele não vai. A gente fala, mas não vai, tá ligado? Meu Deus do céu. Tem aquele medinho, né? Mas foi o que o Yuri tava falando. Se você ainda tem dúvida da sua vocação, Kairos Vocacional. Domingo, dia 17. Vem viver essa experiência profunda. Vem viver. Tem tempo pra fazer inscrição, tá, gente? Bora lá. Porque eu lembro que em 2023 foi meu primeiro retiro no Kairos. Nossa, tava contigo. Primeiro retiro Kairos. Acho que o meu também. Foi o seu também. E enquanto mudou, né? Enquanto eu vi que não era aquilo que Deus queria, era outra coisa, sabe? Amém. Eu tava pensando uma coisa e Deus queria outra de mim. E eu consegui abrir mão e rever, né? Discernir o que eu precisava na minha vida para viver os planos de Deus. Então, façam. Não vão se arrepender. Só vem. Não vão se arrepender mesmo. Porque de fato é quando o Senhor vai falando, né, aos nossos corações, mas muitas das vezes a gente fecha, né? Estamos nos nossos ouvidos e fala, não. Nem vem. Porque é como o Arthur falava, né? Vem o medo, vem a nossa... E como eu falava, né? Os discípulos, eles iam sabendo dos defeitos deles, né? E aí vem tudo isso. E aí me lembra até a passagem de Pedro, né? Que Pedro, quando vê Jesus no mar, ele fala, você é tu mesmo? Faça que eu ande sobre as águas. E aí o Senhor, tá bom, Pedro, vem. Ele duvida, né? E muitas vezes a gente é igual a Pedro. Que a gente fala, não, o Senhor me chamou, eu vou. Mas aí, o primeiro problema, a primeira tempestade, o primeiro... Caramba, cara, não vai dar certo. E aí... Eu me vejo muito na imagem de Pedro. Eu acho que se eu fosse um discípulo, eu seria Pedro. Eu também. Porque acho que a maioria das pessoas, né? Porque como você falou, ele duvida de Jesus, né? De ser realmente Jesus. Quando Jesus está sofrendo, ele nega Jesus
Quantas vezes já negamos, e muito mais que 3, a gente julga Pedro, a gente julga Judas por ter traído Jesus, mas quantas vezes, né? A gente já fez. Até antes da paixão, o Senhor, eu escutava isso de um grande sábio, né, Anderson, da comunidade Divina Cruz, um abraço, e ele falava sobre isso, né, que o Senhor, ele fala na Bíblia, antes da morte dele, 3 vezes, né, sobre a paixão dele. E aí Pedro, o Senhor falando que ele deveria sofrer. Eu vou sofrer por isso, isso e isso. E Pedro, não, Senhor, não faça isso. Deixa que eu que tenho que sofrer, você não. E aí o Senhor, ele é duro, ele é reto, ele retira daqui, Satanás. Tanto que essa passagem, a gente falou sobre essa passagem na quarta-feira. Na quarta? Ó, tanto, tá vendo que quarta-feira foi demais. Eu estava de serviço, não estava, mas sei que foi bom. Que antes, Jesus pergunta, né? Quem dizem eles que eu acham sou, que né? sou? Aí Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí antes, né? Depois, Pedro fala isso e Cristo falou, vai de ré, Satanás. Então, tipo assim, de 1 a 80. Aí você percebe o que também é o conforto de viver naquele momento, porque Jesus, ele falava que ele ia para Jerusalém, ser crucificado, morrer em 3 dias. E Pedro não queria sair e não queria vivenciar tudo aquilo, mas era necessário. E é o nosso humano, né? De tipo assim, eu não quero essa... como você tá falando, né? Sair da minha zona de conforto. Eu não quero as dificuldades, sabe? Eu não quero sofrimento. Exatamente. Essa é a palavra. Eu não quero sofrimento. Exatamente. Então, Senhor, não, você não tem que sofrer. Aí fica no raso. Sim. E a gente fala, humano, vamos pro fundo, humano. vamos, mergulha mais fundo, mergulha mais Mas fundo. eu não sei nadar. Só vai. Se joga. Vai. Mas quanto é difícil, né? Você ir além. Realmente. Porque eu vejo até no acampamento juvenil, eu servi e fui, né, da manutenção. E, cara, eu confiei tanto em Deus, em algo que pra mim não é bobo, não sei pros outros, mas é o que é a minha verdade. Perdão. E aí, eu entrava dentro de um mato que era gigante e eu tenho muito medo, e medo de, sei lá, achar uma cobra do nada e ela me picar. E, cara, eu estava indo com o meu terço na mão e eu entrava no meio daquele mato de boa, porque eu confiava em Deus. Eu sabia que ali eu estava protegido, não tem por que eu temer. E aí, quando eu entrava, eu falava assim, gente, o Yuri, com um olhar humano, nunca que faria isso. Porque só de passar, tem brechas, né, que são o caminho, só de passar no caminho já me dá medo. Imagine entrar. E aí, quando eu entrava, eu ficava assim, cara, é o Senhor que está, de fato, colocando isso em mim, é o Senhor que está fazendo presença neste lugar. E o quanto isso me dava um conforto, né? Porque eu falava assim, cara, de fato, como eu sempre falo, quem me protege não dorme, me aliviava. Eu falava assim, nossa, aqui eu tô protegido, não tem por que temer. Última coisinha rapidinho. Claro. Que enquanto eu falava de ir pro profundo, né, mergulhar, eu lembrava de Jonas. Né? Porque, pelo que eu me lembro da história dele, que tava acontecendo, sei lá, alguma coisa na cidade, que tava um caos assim, e Jesus pediu para ele se jogar no mar, que aquilo ali tudo ia acabar. Não, na cidade não, viajei, tava no mar, o mar tava bravo, algum negócio assim. Então, aí o mar tava bravo e ele falou, Jonas, vai, se lance ao mar que tudo vai ficar melhor. E tipo assim, é o que a gente fala, né? O mar, pra mim, naquela passagem, é o mundo. Por muitas vezes o mundo tá tentando nos engolir, tentando nos afundar cada vez mais, e Jesus, se joga, renuncia, tira seu medo, que tudo vai ficar melhor, que você vai viver o amor, viver a alegria de Deus, né? Porque a gente, por muitas vezes, falaram isso no João, inclusive, uma irmã nossa, enquanto pregava, ela falou que o sentimento e a decisão são coisas diferentes, porque o sentimento passa, a decisão é para sempre. Então, por muitas vezes, eu me vejo tendo um sentimento por Deus e não uma decisão de segui-lo. Então, hoje, a partir de hoje, decidir por Jesus, né? Se lançar, confiar em Deus para saber a sua vocação, por mais que você não queira isso, é o que Deus te chama. E quando Deus chama, filho, ele vai chamar até, meu irmão, até você aceitar, não vai ter jeito não. Esquece. E assim, o que você falava faz muito sentido, né? Porque também preciso acrescentar mais uma coisa, né? Que é a fé. Ter a fé em Deus, que se o Senhor te chamou,
Não tem por que eu temer, não tem por que eu duvidar, não tem por que eu... mas e se faltar isso, e se faltar aquilo? Não tem. O Senhor, Ele vai providenciar tudo, Ele vai te ajudando, Ele vai te guiando e você vai olhando e vai falando, caraca, é mesmo. Porque eu tive fé, porque eu não tô vendo, eu não sei quando vai ser, eu não sei o horário, eu não consigo tocar. É uma fé que eu acredito. Eu não sei como, mas... Basta crer. Basta crer. Entende? E até o evangelho, né, do dia de hoje, que é no sábado, da semente, né? Se vocês tivessem a fé de uma semente de mostarda e dissesse para essa montanha, mova-se para o outro lado, ela se moveria. Uma semente de mostarda desse tamanho aqui, pequenininha. É só essa fé, é só ter um pouco de fé que vai acontecer, que esse é o teu Deus, o Deus do impossível, que pronto. Mas muitas das vezes a gente fica querendo muita razão, querendo muito entendimento. Não, me mostra por que eu tenho que ter fé. Não, me dá um motivo. Jesus, me dá um sinal, balança a cortina, faça um vento aqui. Que entre uma arara azul no meu quarto agora pra ver se é essa vocação. Não é por sinais, meu Deus. Que falta de maturidade, né? Pedir sinal ao Senhor. Mas muitas das vezes a gente faz, muitas das vezes a gente pede. E muitas das vezes o Senhor, né? Então tá, e agora? Manda aí, e agora? Você vai falar o quê? Vai falar, não sei se é o que Deus está falando, não. É porque a escolha é sua, a decisão é sua. Você que sabe se você vai querer escutar, se você vai querer entender ou não. A decisão é sua. Eu pensei nessa música na hora que ele falou. Caraca, foi no Kairos ou foi no... Foi no Kairos. Não, foi na Tarde dos Jovens. Tarde dos Jovens. Caraca, a mulher cantou A Decisão é Sua. Eu falei, cara, que música, meu irmão. É música muito boa, Padre Zezinho. Padre Zezinho. E ela é de outro país, né? Então na voz dela ficou maneiro, porque é o sotaque dela, né? A decisão é tua. E aí, nesse momento, né? Eu vou ter que fazer isso, vou ter que perguntar à produção quanto tempo a gente tem para o nosso intervalo. Se quiser ir direto, tem mais 20 minutos. Oxi! Que isso? Que isso? Parece que a gente falou a eternidade. Teve intervalo, não? Então, passou do intervalo um pouquinho. Aí pode ir direto. Então tá bom, gente. Então vai continuando, não tem jeito. Então tá bom, eu vou falar um pouquinho. Tem umas coisas aqui pra falar. Que calma, a gente precisa profeta, também, tá, gente? Ela é profeta. ter o nosso discernimento até pra falar profeta. aqui, né? O nosso estudo. E que a tradição bíblica, né? Ela dá muitos exemplos, muito bem antes do Novo Testamento, né? Mas no Antigo, dessa vocação que Deus ele nos dá. Então a história, por exemplo, a história de Abraão, a história de Jeremias, são profetas que foram chamadas por Deus desde antes de nascerem, com uma missão a cumprir em resposta à graça divina, né? Então, Deus ele tem uma vocação e uma história pra gente, olha, muito bem antes. Desde o seio da mãe. Desde o seio da mãe. Até antes, né, na verdade? Até antes, exatamente, entendeu? Então, se a gente tá aqui, Deus ele tem um propósito pra gente. E aí, a todo momento que a gente estava conversando, eu também lembrando sobre o Antigo Testamento, eu lembrava da história de Samuel, né? Forte. Samuel que Jesus, ele estava chamando, né, no céu, Deus chama lá no céu, então, tipo assim, Deus te chama! Samuel, Deus te chama lá no... Caraca, essa aí eu não vou... Entendeu? Nessa eu ouvi uma canção nova aqui. Exatamente. Criança. Na relíquia. Todos os DVD, tá? Assistia todos quando era criança. Mas enfim, Deus ele te chama. E é um exemplo, né? Se você pensa que ele não tem um propósito, que você acha que a sua vida não vai ter grandes missões extraordinárias, é mentira. Você pode até não ser um padre, você pode até não ser uma freira, ou você até não pode ser um missionário. Mas sua vocação e seu chamado, meu filho, é tão importante para Deus. E é um fundamento excepcional para sua vida. Entendeu? Então, tipo, Deus, ele nos chama desde o nosso seio da mãe. E nisso, eu também botei aqui que Dom Vital, ele destaca que a vocação combina a iniciativa de Deus e a liberdade humana. É o encontro entre o Senhor, que chama a pessoa e que responde livremente no amor. A vocação é amor.
é a base de tudo. A vocação é o amor. Junto com a fé, com o discernimento, de entender e compreender o que Deus ele nos ensina. Esse chamado exige um discernimento consciente, como o Yuri estava falando, para que a escolha vocacional seja autêntica, bem fundamentada e resistente às pessoas externas, né? Então, quando a gente realmente, né, a gente estava falando, né, de ter, a gente saber realmente a nossa vocação, nossa, o mundo afora acabou, não é mais nada, não importa pra gente. Importa o que estamos vivendo aquilo que Deus nos chama, né? Se for o que Deus nos chama agora ou depois, entendeu? Porque a nossa vocação, ela é um processo, né? Como eu falei, ela tem um processo. Deus, ele me chama aqui, mas ele também me chama para depois, entendeu? E continuamente, entendeu? Então é isso que eu queria falar. Para principalmente a gente colocar no nosso coração, né? Não na nossa mente, mas no nosso coração, de entender o que Deus ele tem pra gente. E também só, te interrompendo, só também falar sobre as vocações dentro da igreja, né? Porque muitas pessoas acham que, não, só é vocação matrimônio, sacerdote, religioso, lei. Não, mas é a sua vocação dentro daquela paróquia, né? De que você vai ajudar. Exatamente, também. O Arthur, né, neste momento, ele já estava, né, no Ministério de Música, toca carrão, né, muito bem ainda, e agora está no violão, né, se dedicando ao violão. E aí é o dom que o Senhor, né, o dom de Deus que vem, né, nele. Dom de Deus. Segura essa, toma posse. Que ele quer fazer morada em você. E aí é o dom de Deus, né, que faz essa vocação. A vocação dele é estar ali no Ministério da Música, mas é como a Gabi falou. Deus te chama aqui, Arthur, mas ele te chama por depois. Quem sabe um dia você pegue uma coordenação. Arthur! Aí, se Deus tá te chamando! Tô brincando. Lasquei o homem, tá vendo? E aí, eu e a Gabi, a gente ia pra igreja, a gente fazia as leituras a gente tem a nossa vocação, né, da liturgia. Aí eu sou também da Pascom, mas também não pode confundir, né? Eu falei muito que não, eu queria fazer só uma coisa, não vou fazer tudo não. Só faltou eu ter a chave, que nem o de Leia da igreja, mas eu tava fazendo tudo. A chave de São Pedro. Aí tava, caraca, escala da Pascom, escala da liturgia. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer transmissão e ler também? Aí, meu Deus, tem que dar um jeito, porque senão você começa a embolar tudo. Não, eu quero sempre ajudar. E aí eu me via muito como Marta, né? Pô, Marta só quer servir a Jesus, mas ter um tempo ali com o Senhor, escolher a melhor parte, nada, né? Mas aí não, tem que estar ali, servindo. E aí eu fui dando essa... Não, calma aí, eu tenho que entender tudo mais. E aí o Senhor me chama, né? A vocação de liderança, né? Estar liderando, né, esses jovens da paróquia, estar ali nessa coordenação junto com os meus irmãos, junto com a Gabi, junto com o Gabriel, a Maria Clara. E por muitas das vezes é um medo, né? Assim, nossa, mas eu sou incapaz. Mas eu não sirvo para isso, eu nunca fiz nada, não fui formado. Mas é como, né, devemos entender que o Senhor ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E me vinha muito isso, né, porque o meu lado humano olhava pra gente e eu falava, a gente precisa formar alguém. E eu falava, cara, mas por quê? Ah, não, mas porque a gente não foi formado. E aí eu ficava, tá, mas se eu falo tanto sobre isso, que o Senhor não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, por que eu quero mudar totalmente a pedagogia de Deus? Falar assim, não, eu tenho que formar alguém para preparar alguém para esse ministério, porque daqui a algum tempo a gente não vai mais estar, né? E aí quem que vai tomar posse? E aí o Senhor me falava, não, calma, eu vou escolher alguém para capacitar, essa pessoa vai ser capacitada ali, no fogo, na fornalha, meu irmão. Igual eu e Gabi. Eu e Gabi, a gente não vem de formação nenhuma, então a gente vai querendo buscar, a gente vai pedindo essa força que vem do Senhor, o Senhor vai nos ajudando. E a gente, muitas das vezes, né, a gente é humano, a gente vai temer, né, a gente vai ficar assim, caraca, e aí, como é que vai ser? E aí o Senhor, cara, é sério isso? Tá, o Senhor, ele, que susto. E aí o Senhor, ele vai, né, dando essa palavra de, relaxa. Por que você está ansioso com isso? Que é uma vontade, porque de fato a gente tem.
Porque não queremos, né, que outras pessoas cheguem e falem, caraca, eu tô aqui, como é que eu faço? O que eu faço? E aí essa vontade de ajudar, né, de falar assim, ó, é assim, é assado, entende? Não é uma soberba de, não, eu sou melhor do que você. Não, não sou. Talvez você seja um coordenador melhor do que eu. Só que aí o Senhor me escolheu para me capacitar, já que você já está capacitado, vamos dizer assim. Só que aí tem um outro que não está. E aí ele vai se incluir neste meio e vai ficar perdido. E aí como que vai funcionar? E que possa vir, né, um novo, e que ele possa errar, que ele possa de fato quebrar a cara, quebrar as pernas, né, assim como o pastor faz com as suas ovelhas, quebrar as pernas para que fiquem independentes do Senhor, porque não sou eu que sou o coordenador, eu sou apenas um instrumento, o Senhor me usa. Então, é entender isso, não é a força humana, não é a inteligência humana, porque se for depender da inteligência humana, e ainda mais a minha, eu estava lascado. É o Espírito Santo de fato que age, né, nesse servo tão incapaz, né, vamos dizer assim. E nesse momento, né, que a gente está falando sobre a vocação, e no mês de agosto a gente precisa falar sobre o mês vocacional, né, que a igreja ela nos dá esse mês para a gente rezar sobre as vocações. É o mês do meu aniversário, né? Presente. E nisso é aquilo, né? Em Mateus tá assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa passagem é o fundamento realmente de falar o que Deus ele nos pede nesse mês vocacional, que a gente busque e que a gente leve a palavra para aqueles que necessitam, né? A messe, ela é grande e os operários são poucos. Gosto muito dessa. Enfim, e nesse momento, a gente ter essa missão, essa continuidade e que rezamos com as vocações, né? Rezamos para elas e pedimos que Deus ele nos ilumine, né? Porque não necessariamente eu, Yuri e o Arthur, a gente está falando sobre vocação, mas a gente também não entende muito sobre o assunto. A gente também é leigo sobre esse assunto. É uma partilha sobre, entendeu? Sim. A gente tem muito o que aprender. A gente tem muito o que rezar para saber o que Deus quer para nós, né? Então, que rezamos por esse mês, que entendemos o que Deus ele nos pede através, porque eu acho e eu tenho certeza que Ele quer falar alguma coisa para nós através desse mês vocacional. E até o que o Senhor, desculpa te interromper novamente, mas é o que o Senhor vinha, né, me deixando meio louco aqui, vinha no meu coração muito forte, né, que é pra você que tá me escutando, pra você que tá me vendo, de que, como a Gabi falava, você ir, levar o evangelho, levar esse alimento, né, o pão da vida para aqueles que necessitam. Só que aí muitas das vezes a gente pensa, eu quero uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade para mostrar que eu vivo o que Deus quer. Eu preciso pregar, eu preciso testemunhar. Eu preciso de multidões me olhando e eu falando do meu evangelho e eu curando pessoas e eu salvando pessoas com o meu testemunho. Amém por isso. Mas muitas das vezes você não vai ter essa oportunidade. Mas não é porque alguém não quer que você esteja lá, não é porque Deus não quer que você esteja lá. Mas você tem que olhar para si, tem que olhar para os outros. Entender que a sua vida, o seu dia a dia é um evangelho. Você está pregando este evangelho para aquelas pessoas que você encontra todos os dias, para aquelas pessoas que você encontra na rua e fica, tadinho, tchau. Mas aí você tem esse desejo, você tem esse fervor de eu preciso de uma chance, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso pregar, mas a minha paróquia não me dá oportunidade. E aí, por muitas das vezes, a gente vai buscando outros lugares. E aí, nesses outros lugares, ela vai lá, dá a oportunidade e você pensa, aqui é o meu lugar. Porque aqui me deu a oportunidade, então aqui é o meu lugar. Mas muitas das vezes não. Muitas das vezes é algo que você, do seu lado humano, está buscando. E o Senhor pede a paciência, né? Que você possa ter a paciência de entender que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Que com certeza os outros virão à sua frente. Talvez aqueles que chegaram agora irão pregar primeiro que você. E aí você fica, caramba, e eu nada. Será que eles me esqueceram? Não, porque Deus não esquece de ninguém. Deus, o que Ele faz conosco é
somos filhos prediletos, porque preferido seria algo muito egoísta se Gabi fosse a filha preferida de Deus, porque Deus só olharia para ela e não olharia para nós. Então somos filhos prediletos. Eu sou um filho predileto do Senhor. Então o Senhor me ama assim como Ele ama a Gabi. Não tem essa divisão, não tem um maior ou um menor. Todos são amados igualmente. Então entenda que não é o seu lado humano, é esperar de fato. Mas caramba, por que o Senhor não me dá essa oportunidade? Fulano já conseguiu e eu ainda não consegui. Eu estou há 3 anos e eu mostro e ninguém está me vendo. Calma, Deus está te vendo. É no seu secreto. É ali onde ninguém te vê. É ali onde ninguém te escuta. Ali Deus está querendo falar contigo. Só que você tampa os seus ouvidos e fala: não, o Senhor me esqueceu. O Senhor me esqueceu, porque se eu não estou, assim como Moisés Rocha, como Frei Gilson, como qualquer outro pregador, o que eu vou fazer? Qual é a minha vocação? A nossa vocação está no nosso dia a dia, o nosso pregar o Evangelho diariamente, com a nossa vida, e se necessário usar palavras. Já dizia o meu santo de devoção, São Francisco. Então, o porquê de eu ter tanto esse querer, e aí se eu não consigo, apago o meu fogo. Eu não quero mais, eu acho que eu não vou mais para a paróquia, vou ver se eu procuro outras, vou ver se eu procuro uma comunidade. Obviamente que bendito seja Deus, onde você encontra Cristo na comunidade do Dom de Deus, Divina Cruz, servos da Divina Misericórdia. Se você sai da sua paróquia e vai para qualquer outra e fala: aqui me escolheram, aqui me chamaram para pregar, aqui me chamaram para fazer isso, para fazer aquilo, eu sou útil, na minha paróquia eu não sou. Não pense assim, que falta de maturidade seria a nossa de pensar assim, como se Deus esquecesse de nós. E era isso que incomodava muito o meu coração e eu precisava dizer, né? E que nesse momento a gente possa cantar, né? Uma música que escolhemos que fala muito sobre isso, né? Sobre a vocação bem decidida, decidir-se por Deus. E que possamos fechar os nossos olhos para, de fato, meditar sobre esta música, fazer dela a nossa oração. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você, os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá porto? Os meus passos são. Vai proclamando essa verdade na tua vida, pois é isso que o Senhor quer, que você se desapegue de tudo, desapegue do mundo. Faça de fato essa música como a sua oração vocacional. Eu dou minha mão para ti, Senhor. Eu fecho os olhos e confio. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, Senhor. Vai pedindo ao Senhor ajuda. Me leva, Senhor, até este lugar que o Senhor me promete. Os meus passos são teus, Senhor. O meu próximo minuto é todo teu. Nada, nem ninguém me tirará os olhos de ti, Senhor. Fixe os meus olhos na tua cruz. Entendo o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que caminhar, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que pensar, ó Pai. Eu fecho os meus olhos e confio. Eu queimo os meus barcos, Senhor. Queimar os barcos significa você deixar
para trás. Você não tem volta. Você decidiu-se por Cristo e está decidido. Leva-me, Senhor, para este lugar. Leva-me, Senhor. Estou aqui pedindo, sedento, querendo entender aonde é, Senhor, o meu lugar dentro da igreja, qual é a minha vocação. Fala, Pai, que o teu servo escuta. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por este programa. Que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um, falando de fato a cada um qual é a sua vocação. Entender de fato, Senhor, que é a tua vontade, é o teu caminho, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A quem temerei, Senhor? Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em ti. Leva-me, Senhor. Amém. Amém. Né? Esse momento ficou, né? Ficou bonito. Estou aprendendo. O Espírito Santo, quando ele toca, O Espírito esquece. Santo, ele toca. E a gente também agora tem uma péssima notícia. Que isso, Gabi? Que isso, Ai, meu coração. Não faz isso não. Infelizmente, estamos indo pro final. Que isso, aí não. Infelizmente. Ai, não. Por mim, ficava com medo. Então, nisso, a gente tem agora um pouco os avisos, né? É mesmo. Uns avisos que... Os avisos. Os Domingo dia avisos. 17 tem o quê? Que eu não sei. Tem duas coisas, eu acho. Duas coisas? Duas coisas. Gente, Ai, meu eu Deus. só sabia de um. Eu tenho que botar na minha agenda. Cadê minha agenda? Luísa, anota pra mim. Tem missa, não? Tem missa. É importante, hein? Por favor. Domingo, né? Dia do Senhor. Pelo amor de Deus. Né? Mas antes da missa, tem o nosso encontro Kairos. Ei! Né? Lá na Paróquia São Cristóvão, dia 17. Começa que 8 horas? 8 horas da manhã. 8 horas da ponto. manhã. Vou chegar atrasado, tá, gente? Desculpa. Entendeu? Então, quem for sua inscrição, Opa. faça. E depois do retiro, a gente tem a missa dos jovens, às 7 horas, A missa, tá tá? bom? É a missa. Então, E outra faz todo coisa, o tem mais convite. uma coisa que eu esqueci. Fala, que eu- filho. Opa. Ih, calma, Calma, travou. calma. Ih. É dia de uma amiga muito próxima nossa, Elazinha. Fala pra gente, Yuri, quem é? Feliz aniversário, Samara! Nossa coordenadora. Atrasado, Atrasadíssimo, mas tá bom. a gente coloca especialmente no nosso Com podcast certeza. esse feliz aniversário, né? Que Deus Pela sua entrega de abençoe. Tem mais Samara. uma? Eita. Domingo, dia 17, é dia de Nossa Senhora da Assunção. Elaia. Isso aí. Aleluia. Isso aí, né? Nossa mãezinha, Celebrado ela também mesma. aqui na nossa cidade, Cabo Frio, dia 15. É a pároca, né? Não, pároca não, é padroeira da nossa Nossa cidade. padroeira, nossa Nossa Senhora cidade. da Assunção, celebrado, Edileia, que é né? nossa pai. Celebrado dia 15, mas também no dia 17, né? Isso aí. Então, que possamos também, se você tiver, né, aqui em Cabo Frio, Isso aí. na sua paróquia, celebrar essa festividade. E também a gente quer convidar vocês a nossa quarta-feira, né? Nosso grupo de oração, toda quarta-feira. Sim. Caramba, Não sabia, Acho que eu não? vou. Acho que eu Então vou. vai, Vou botar Lazarinho. você vai gostar, tá? Você também que tá vendo. E outra Se coisa, você for, eu vou. Se você for, eu vou. tá vendo? E também a gente tá vendendo a nossa camisa, tá, gente? Camisa linda, eu quero Camisa uma. linda. Tá mais bonita. Garantia minha, Tá, garantia se minha. vocês Aí, Gustavo, quiserem. se você quiser, você fala comigo. Ouviu, né, Gustavo? Ouviu, né? Então, eu acho que é isso, né? É isso mesmo. É isso. Que Muito obrigado vocês pela sua ficam com participação. Deus. Espero que vocês tenham gostado, né? E na outra segunda tem mais, tá Foi bom? muito bom estar com vocês, tá? Vocês Isso aí. dois, é um prazer estar neste lugar. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Luísa. E é isso. Tchau, Beijo, até a tchau, próxima. tchau. Valeu, valeu!